Gente, voltamos para a quarta rodada desse bloco sobre fertilidade e gestação. E nesse bloco debateremos sobre o tratamento cirúrgico da endometriose nas pacientes com infertilidade e endometriose. Para essa rodada, eu gostaria de apresentar aqui meu colega e amigo, Dr. Giuliano Borelli, que é médico ginecologista com especialização em cirurgias minimamente invasivas e que hoje também atua junto conosco lá na Clínica Lira, com foco em pacientes com endometriose e dor pélvica. Também a doutora Juliana Esperandio, que está aqui ao meu lado, né, bem caracterizada no Março Amarelo, né, no Dia Nacional de Combate à Endometriose. Juliana é médica ginecologista, especialista também em medicina reprodutiva, em cirurgias minimamente invasivas. E continuamos com Paulo, Renato e Luciana Chamier, né, do debate anterior. Vamos lá, gente. Só lembrando que as enquetes já estão abertas para vocês responderem aí ao lado direito do monitor de vocês, tá bom? Para, ao final dessa rodada, a gente conseguir expor os resultados e debater também quando for necessário, tá bom? Bom, tópico-chave dessa rodada, gente, é que a cirurgia é a única forma que temos de remover as lesões de endometriose. Mas o impacto à fertilidade dessas pacientes, né? Então, uma coisa que a gente estava debatendo é que nem sempre a cirurgia realmente vai trazer o melhor benefício para cada paciente em determinada fase da sua vida, especificamente quando a gente fala de fertilidade, tá? Então a gente vai trazer muitas dessas dúvidas para debate agora. E a primeira pergunta que eu abro aqui seria para o Paulo Bianchi. Paulo, a cirurgia para endometriose pode melhorar de forma significativa todos os principais indicadores de qualidade de vida de uma paciente. Isso já é bem relatado na literatura. E para a fertilidade, isso também acontece? Pode melhorar a fertilidade para todo mundo? Pois é, né? Essas palavras todo mundo e sempre a gente já falou que são complicadas. Quer dizer que eu estou sentado do lado da plateia dos cirurgiões, então eu acredito que a cirurgia pode ajudar. Mas não sempre, gente. A cirurgia pode melhorar a fertilidade em algumas situações. Eu particularmente acho que as mulheres jovens, com endometriose, especialmente com endometriose e dor, sem outros fatores de infertilidade, com boa reserva ovariana, podem ter um benefício na cirurgia. Isso vale tanto para endometrioses mais leves quanto mais avançadas. Agora, numa situação de idade um pouco maior, acima de 38, 39, 40 anos, baixa reserva ovariana, ou outros fatores de infertilidade, é muito importante vocês entenderem que a endometriose é um fator de infertilidade, mas às vezes ele não é o único. E às vezes a cirurgia sozinha não é suficiente para ou reverter os efeitos da endometriose ou curar os outros fatores. Então, às vezes, a cirurgia pode não ser interessante e esse efeito que a gente tem na fertilidade, né, também não é um efeito que a gente consegue garantir que vai acontecer, né? Existem pessoas que têm um melhor prognóstico e outras que não, mas isso é também muito, muito individual. Então, sim, pode ajudar em alguns casos bem selecionados. Perfeito. Luciana, e qual que é o papel e importância do exame de imagem, de mapeamento da endometriose para o tratamento cirúrgico, especialmente nessas pacientes com infertilidade? Quais são os seus desafios? Como nós já comentamos, eu acho que o exame de imagem ele tem um papel crucial na preparação da paciente com endometriose e infertilidade que vai ser submetida a um tratamento cirúrgico. Então, a primeira prerrogativa aqui que eu preciso partir do princípio é que essa paciente, ela tem uma doença inflamatória, é uma doença crônica, ela precisa ser mapeada na melhor forma possível para que o cirurgião possa, junto com o colega da medicina reprodutiva, decidir aqui as estruturas que vão ser abordadas, se há necessidade ou não de preservação máxima do parênquima ovariano, do tecido ovariano. Então, o radiologista, ele precisa não só detectar a doença, mapear toda a sua extensão, falar o grau de comprometimento das estruturas, e aqui a gente inclui estruturas não ginecológicas, né? Quer dizer, aqui eu estou falando também de alças intestinais, apêndice, bexiga, ureteres, todo o assoalho pélvico, falar sobre os ovários, aí a informação dos ovários a gente já comentou, é extremamente importante, se tem ou não endometrioma, como que está a reserva, contagem de folículos, a localização do endometrioma, se tem comprometimento do tecido abaixo do ovário, que nós chamamos de fossa ovárica, porque os ureteres passam muito próximos, se esse ovário está aderido ou não, e a informação sobre as tubas também, porque vai ser muito no intraoperatório que o cirurgião vai conseguir avaliar o funcionamento, a permeabilidade, o grau de componente inflamatório dessas tubas,
para passar essa informação depois para o colega da medicina reprodutiva, porque, como nós já comentamos, algumas pacientes teriam um potencial, uma janela favorável para uma gravidez espontânea depois da cirurgia, enquanto que outras, que às vezes podem sair da cirurgia sem as tubas, né, teriam que ir direto para um tratamento de medicina reprodutiva. Esse feeling do intraoperatório é o cirurgião que vai passar, e isso é muito importante, porque a gente sabe o quão dramático é, às vezes, a paciente ser bem operada e depois, no pós-operatório, ela desenvolver uma hidrossalpinge, que é uma trompa dilatada com líquido dentro, numa situação onde ela estaria indo para uma medicina reprodutiva, e aí seria necessário reabordar e tirar essa trompa. Então, existe uma série de detalhes anatômicos importantes, além dessas informações que vão ser decisivas para decidir o melhor protocolo de medicina reprodutiva para cada paciente. Perfeito. E, Juliano, quão importante e relevante é para você, numa cirurgia, essas informações que a Luciana está referindo em relação à localização das lesões e tal, numa paciente que tem o benefício de operar, por exemplo, uma paciente que tem infertilidade, endometriose e muita dor. E a prioridade dessa paciente é falar assim, eu tenho infertilidade, mas eu preciso operar. O quão relevante isso é para a programação sua cirúrgica? Muito bom. Na verdade, isso é fundamental para que possamos, de fato, realizar essa cirurgia da forma mais segura possível, né? Porque, como já mencionado aqui pelo Paulo na primeira resposta, a cirurgia, sim, ela pode ter um benefício muito positivo no intuito de reverter o quadro de infertilidade associado à endometriose, junto com a reversão da sintomatologia de dor, mas ela pode, sim, trazer agravamento do quadro de infertilidade. Ela pode piorar a situação a depender dessa indicação. Então, para que a indicação seja correta, é fundamental, né, partirmos de um exame de imagem muito bem feito, de mapeamento completo e que traga o maior número de informações possíveis. Como a doutora Luciana já mencionou, são informações principalmente relacionadas a essas estruturas dos órgãos reprodutivos, ovários, tubas uterinas e o próprio útero com infiltração uterina, que foi mencionado na rodada anterior, que são extremamente relevantes para a discussão e planejamento da cirurgia. E a gente precisa entender os limites de como poderemos atuar na cirurgia. E pensando na preservação da fertilidade, pode existir situações em que não poderemos tratar completamente essa doença, principalmente numa invasão, por exemplo, da parede uterina. Esse útero ele precisa estar preservado a ponto de poder gestar depois do tratamento, já que esse é o objetivo, a gestação. Então, temos que ser radicais com a doença para melhorar dos sintomas, já que nesse cenário a paciente tem bastante dor. No entanto, é importante sabermos dos limites e o exame de imagem é fundamental para isso. Outro detalhe que é também relevante é saber o histórico desta paciente, por exemplo, em relação às cirurgias ovarianas prévias. Sabemos que ovários que já foram manipulados cirurgicamente, principalmente por endometrioma, e que recidivaram, a gente pode sim piorar bastante a reserva ovariana dessas pacientes. Então, tudo isso faz parte do planejamento pré-operatório e começamos esse planejamento com um bom exame de imagem. Perfeito, Gil. Ju, você gostaria de contribuir um pouquinho com isso também? Perfeito, perfeito. Eu acho que uma parte do planejamento cirúrgico inclui também explicar para a paciente quais são as possibilidades ali, né? Então, tem uma hidrossalpinge, por exemplo, vista ao exame de imagem. Você vai partir para um tratamento de reprodução assistida, a gente vai retirar as tubas. Tem paciente que opta por não tirar, né? A gente já viu muitos casos, eu não quero que tire. Então, assim, o exame de imagem guia o planejamento cirúrgico e a abordagem daquele casal e daquela paciente. Eu acho que é bem isso. Excelente. E é realmente para ressaltar, né, a gente fala de um exame de mapeamento, é justamente isso, ele dá um mapa para a gente, né, no seu caso, você faz literalmente um mapa, um retrato falado ali da endometriose, e isso nos ajuda demais a planejar o tratamento cirúrgico para evitar surpresas, né? Uma coisa que a gente não quer e que acontecia muito no passado, sem esses exames, é chegar na cirurgia, numa laparoscopia, né, que era uma laparoscopia diagnóstica, e falar assim, puxa, tem tanta coisa aqui que a gente não está preparado para tratar tudo isso, né? A gente não sabe como está o status do ovário, do intestino, do ureter,
né? E hoje a gente tem realmente esse mapa, um GPS para a gente falar assim, ó, a gente vai encontrar isso, 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 então a gente precisa desses recursos, dessa equipe cirúrgica, de tudo isso para garantir segurança e um bom tratamento para essas pacientes, né? Então, realmente, isso é muito importante quando a gente vai planejar a cirurgia. E, Renato, visto que você, né, como ginecologista, atua tanto na parte de medicina reprodutiva quanto na área cirúrgica, em quais situações o tratamento cirúrgico da endometriose notadamente irá ajudar na fertilidade? Quais pacientes que você vê assim, olha, como eu atuo e tenho essa visão dos dois lados, quais pacientes você acha que teriam a melhor indicação da cirurgia? Pacientes jovens, e aqui acho que é um critério um pouco subjetivo, né? A gente não tem uma linha tão definida. Talvez 35 anos seja o limite mais aceito na literatura. Pacientes com boa reserva ovariana, isso é uma coisa que pode ajudar, não acho que é obrigatório. O parceiro com um sêmen de qualidade mínima, claro que a gente tem que pensar que a cirurgia ela vai ser um instrumento para aumentar a fertilidade. Qual que é o objetivo da cirurgia? Tirar aquelas lesões da pelve, melhorar a arquitetura da pelve e a função da pelve. Então, o objetivo da cirurgia, nesse caso, é fazer com que o casal consiga engravidar espontaneamente naquela janela que a Luciana falou. A gente chama Golden Window, né? Uma janela de ouro ali, pós-cirúrgico, que o casal deve tentar. Portanto, disfunções sexuais, o casal que não consegue ter relação por alguma disfunção até masculina, pode ser uma contraindicação cirúrgica, né? Então, a gente tem que olhar o casal como um todo. Então, resumidamente, idade menor do que 35 anos, pelo menos uma tuba de qualidade. Eu acho que essa anotação após a cirurgia no intraoperatório é muito mais importante até do que no pré-operatório, porque algumas lesões podem ser corrigidas, né? A tuba pode melhorar. Não pode ter fator masculino, né? Pelo menos fatores graves, reserva ovariana muito boa e, de preferência, casos não muito graves, né? E que você sabe que a cirurgia, por mais bem feita que seja, não vai conseguir melhorar tanto assim a pelve. Então são esses principais. Evidentemente, doenças genéticas, alterações de cariótipo, translocações também tendem a indicar fertilização in vitro. Perfeito, obrigado, Renato. E paciente com sintomas, né? Ah, sim. Sim, Com sintomas, e que tem também estejam dentro dessas indicações também. E tem pacientes, né, que a gente não está comentando, a gente dividiu entre medicina reprodutiva e tratamento cirúrgico, mas tem aquelas pacientes que vão precisar dos dois, né, que tem muita dor, né, que tem uma baixa reserva ovariana, né, e que às vezes vai começar com um congelamento de embriões, né, para depois operar e para depois seguir no objetivo da fertilidade, né? E também eu falo que nessa matemática, a soma, assim, a ordem dos fatores nessa soma interfere sim no resultado. Né? Então, eventualmente, se você tem uma paciente que tem endometrioma bilateral, principalmente, com uma reserva limítrofe, e ela precisa de uma cirurgia, por exemplo, por dor ou por outro motivo, fazer a cirurgia antes pode comprometer o resultado, como o Gil falou, inclusive da fertilização, né? Então, saber colocar essa posição dos fatores é muito importante. Perfeito. E isso é realmente muito individualizado, tá, gente? São vários fatores que a gente avalia na consulta, na avaliação, né, para chegar a essas conclusões, para trazer isso para vocês num planejamento, né? A gente falou muito de planejamento aqui, né? Então todas as informações são super relevantes e aí a opinião de alguns especialistas contam também para esse planejamento, né? Eu vou fugir um pouquinho das perguntas-chave aqui, eu ia passar para o Paulo, porque a gente comentou, né, um pouquinho assim, dos pacientes que fazem fertilizações e não têm o sucesso. Então, quais são as situações que, frente à fertilidade, a cirurgia pode ajudar você no tratamento da fertilidade de algumas pacientes com endometriose? Tá. Eu acho que tem um ponto importante, Tomil, a questão da dor. Se a dor começa a aumentar progressivamente e se torna insuportável, às vezes a gente precisa usar a cirurgia para tratar isso. Agora, especificamente no tratamento de reprodução assistida, quando a gente faz a fertilização in vitro, que é o tratamento mais recomendável para quem tem endometriose e infertilidade, e a gente começa a ter falhas sucessivas, 2, 3 falhas, em pessoas que não têm outros motivos para ter essas falhas, e a gente acredita que aquilo possa ser para endometriose, e a gente vê muito isso no laboratório, né? Quando a gente colhe uma certa quantidade de óvulos e obtém um número menor de embriões que a gente esperaria, ou embriões que têm uma qualidade visual menor, ou até que tem uma qualidade boa, a gente coloca e não implanta.
Aí eu acho que são situações que a gente pode usar a cirurgia para melhorar. Mas com essa ressalva, eu acho que o Renato colocou uma coisa muito importante. Quer dizer, a cirurgia pode ter um efeito na redução da reserva ovariana, então, no número de óvulos que nós vamos obter depois da cirurgia. Só que às vezes o efeito benéfico na qualidade do óvulo compensa esse efeito da redução. Por isso que tem que ser escolhido muito bem quem vai para a cirurgia e quem não, né? Mas acho que pode ajudar sim. Perfeito. Renato, a gente teve alguns casos recentemente, né, de pacientes em comum, né, numa situação semelhante a essa, né? Qual que é a sua opinião? Você concorda com o Paulo? Total, e eu falo uma coisa que a escolha do tratamento, endometriose e infertilidade é um espectro enorme, né? A própria endometriose já é um espectro enorme de doença e a infertilidade, então soma, e cada casal é único aqui, literalmente. E a escolha do tratamento não deve depender do médico ou da especialidade ou da área de atuação dele, do médico que você vai passar, mas sim da sua doença, né? Do que você quer, né? Para que você está otimizando, é para dor, é para fertilidade, você quer uma família de 1, 2 ou 3 filhos, você quer reduzir risco de doença cromossômica, abortamento, então isso tudo deve ser levado em consideração. E muitas vezes ouvir outras opiniões, não só dentro daquela especialidade, mas outras, por exemplo, ouvir um médico de reprodução humana e um cirurgião, ou um médico que também esteja imerso nesse universo, é muito importante, né? Então, a gente teve um caso recente de uma paciente que fez, se eu não me engano, foram 6 ou 7 tentativas de estimulação, 2 ou 3 coletas, porque muitas falharam, não respondia, e porque ela tinha uma idade limítrofe, endometriomas bilaterais grandes, de 7, 8 centímetros, e uma reserva ovariana muito baixa, 2, 3 folículos. Então, uma faca de 2 gumes, né? Será que eu continuo estimulando e tento obter esses folículos, esses óvulos, ou vou para uma cirurgia e corro um risco de perder ainda uma reserva que já é baixa, né? E depois de várias tentativas, claro que a gente conversou e decidimos, e hoje esse caso tem um embrião para transferir, né? Então, o que o Paulinho falou, ela conseguiu um óvulo maduro, um blastocisto de qualidade cromossômica para transferir. E agora estamos nessa fase de quê? De preparo do corpo, né? Do estilo de vida, de melhorar o peso, melhorar a questão de suplementação e alimentação. Então, acho que esse trabalho e essa conversa, né, de não ser o dono da verdade, só eu sei, então, acho que isso é fundamental. Perfeito, perfeito. E realmente são casos, obviamente, não tão comuns assim, né? São casos mais extremos, mas que... E aí sim, esse time multidisciplinar faz toda a diferença, né? Tá, gente? Então, a maioria das pacientes não vão passar por uma situação tão difícil como essa, né? A gente está falando de casos extremos, mas mesmo para os casos extremos, com essas conversas com especialistas, né, a gente consegue proporcionar as melhores condições possíveis para essas pacientes, tanto para a fertilidade quanto para a dor, ou ambos, né? Eu queria só ressaltar o que o Renato falou, bem importante, porque a gente está falando bastante da cirurgia impactar na reserva ovariana, mas em alguns casos, a retirada dos endometriomas melhora a resposta, né, ao estímulo. Então, acho que tem os dois lados mesmo, né, Tamil? Perfeitamente, perfeitamente. É difícil saber, É. né? A gente não tem nenhum fator preditivo, né? Ainda. Qual paciente a fertilização tem menor chance de dar certo, né? Qual situação a cirurgia vai melhorar a taxa de fertilidade mesmo reduzindo a reserva ovariana, que a gente não quer perder, porque uma vez perdida a gente não recupera. Então, às vezes a gente se encontra num dilema muito grande, né? Do que fazer, né? Eu acho que prever, assim, pensando, filosofando, né? Prever o futuro é uma coisa que o ser humano gosta, mas faz muito mal. A gente não consegue nem prever direito muito tempo, né? Então, prever doença, prever resposta ovariana, prever resposta de embrião, é uma situação muito complexa, porque são múltiplos fatores, né? Você está mexendo em um e você pode mexer de várias formas também, né? Existem várias cirurgias, existem vários exames. Eu acho que aqui a premissa é qualidade, né? Então, você começar com um dossiê do diagnóstico, um exame muito bom, de qualidade, e acho que investir nisso é muito importante, não só no tratamento. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário que, mesmo diante de tudo isso que nós estamos falando, eu como radiologista e eu estou observando a paciente muito de fora, porque ela passa por mim para realizar o exame,
Eu acho que é muito importante enfatizar que esse trabalho tem que ser um time. Às vezes nós vemos pacientes que operaram endometriose, ela não fez o médico da cirurgia conversar com o especialista em reprodução humana e às vezes ela está sob bloqueio hormonal no pós-operatório para depois ela pensar que ela vai voltar no médico da reprodução humana. Então, eu acabo como espectadora vendo isso, o quanto às vezes estão desconectados os profissionais que estão envolvidos na infertilidade dessa paciente e, na verdade, tinha que ser uma equipe. Então, que o seu médico ginecologista ou cirurgião converse com o seu especialista em reprodução humana para ver as prioridades, porque às vezes as pacientes se perdem no tempo fazendo tratamentos que não necessariamente seriam indicados naquele momento, né? Perfeito. Perfeito. Gente, queria lembrar que daqui a pouquinho, em 5 minutos, a gente fecha as enquetes, tá? Então aproveita para respondê-las, que daqui a pouco a gente traz também as respostas. Ju, quais cuidados a gente deve ter na abordagem cirúrgica dessas pacientes com endometriose e desejo reprodutivo? Primeiro cuidado, já estamos falando bastante, né? Mapeamento adequado da doença, fazer um planejamento e multidisciplinar, conversar com a equipe de especialistas em reprodução humana também e propor para o casal, né, aquele planejamento de tratamento e é uma decisão em conjunto, né? Muitas vezes a gente acaba entrando em vertentes que são vertentes religiosas, vertentes culturais, né? Isso é muito importante a gente trazer também. Bom, a partir do momento que a gente indica a cirurgia, qualidade da cirurgia, claro, essencial, né? Cuidar, quando tem endometriomas ovarianos, cuidar para que aquele endometrioma seja retirado com a técnica cirúrgica adequada, que é mínimo de uso de energia, tá? Ou seja, menor manipulação dos ovários possível, e retirada de todas as lesões existentes, independente se ela tem sintomas ou não. Vou dar um exemplo, às vezes a paciente tem lesões superficiais intestinais, vai ser operada para melhorar a fertilidade, com dor ou não associada, a gente precisa tirar as lesões intestinais também, que isso melhora o prognóstico reprodutivo. Então, acho que basicamente são os principais, não sei se alguém quer complementar. Gil, quer complementar alguma coisa? Não? Acho que está perfeito. Perfeito. Vou passar para você, Gil, então. Era uma pergunta que inicialmente iria para o Paulo, mas acho que tem mais a ver com a parte cirúrgica especificamente, tá? E um dos grandes medos das pacientes com a cirurgia são as aderências pós-operatórias, tá? Por vezes, mais medo do que a própria endometriose, tá? Há motivo para ter medo das aderências pós-operatórias? Muito bem. Falamos um pouquinho disso ontem também, no debate do bloco cirúrgico, do tratamento, e ontem o foco era a dor, mas a gente debateu sobre essa questão da formação de aderências. Então, na questão da infertilidade, as deformações anatômicas que a própria endometriose traz para as tubas uterinas, os ovários retraídos atrás do útero, essas aderências originadas pela doença, sim, interferem bastante, além da própria doença, que é uma doença inflamatória. A cirurgia tem a finalidade de desfazer essas aderências, e esse é um dos papéis do tratamento cirúrgico na mulher com infertilidade pela endometriose. Desfazer essas aderências, restabelecer a anatomia pélvica vai ajudar na fertilidade. Agora, a cirurgia, sim, tem esse potencial de formar aderências num período de cicatrização. Como falamos já ontem, isso depende de vários fatores. O principal deles é o individual. As pacientes têm fatores de cicatrização individuais, então a gente não consegue prever quais terão mais ou menos aderências. Mas uma das questões que são previsíveis é justamente a técnica cirúrgica, né? Então, a qualidade da cirurgia pode sim interferir no maior ou menor grau de aderências. Técnicas que utilizam muito a cauterização das lesões de endometriose, essas têm uma tendência a formar mais aderências, pois os tecidos ficam mais retraídos e podem se grudar. Então, a técnica adequada vai possibilitar ou vai trazer a chance eventual de termos menos aderências. Mas mesmo que tenhamos aderências, e essa é a resposta para a pergunta, essas aderências não vão trazer as mesmas interferências negativas, não tendem a trazer as mesmas interferências negativas comparadas às aderências da endometriose. São aderências mais frouxas, que não trazem nem tanto sintoma de dor e nem dificuldade aí na parte reprodutiva, que é o foco principal.
Excelente. E uma coisa que a gente sempre fala da qualidade da cirurgia, da técnica, né? Quando a gente fala de manutenção ou restabelecimento da fertilidade, uma cirurgia que já é delicada para pacientes com dor, se torna ainda mais delicada e desafiadora quando a gente fala de preservação das estruturas reprodutoras, principalmente tubas uterinas, ovários, né? Então, eu queria ressaltar aqui a importância, né, de que da cirurgia da endometriose, especialmente nessas pacientes, não só nas que têm dor, mas principalmente para preservação, porque às vezes a gente se depara com situações em que a cirurgia não é feita de uma forma tão delicada assim, né? E ovários, tubas uterinas, mesmo o útero, são estruturas delicadas ali, né? A gente vê a figura, parece uma coisa grande, mas é uma estrutura super fininha ali, né? E a forma que a gente manipula esses tecidos podem influenciar diretamente na resposta pós-operatória, como esse ovário vai responder à estimulação ovariana, o quanto de reserva ovariana esse ovário terá depois da cirurgia, né? E por isso que as cirurgias precisam ser feitas por técnicas minimamente invasivas sempre, tá, gente? Ontem, no bloco sobre a idade adulta, né, 12% das pessoas que assistiram falaram que fizeram cirurgia convencional, aberta, né? Então precisa ser por técnica ou por videolaparoscopia ou por via robótica, né? E aí eu queria aproveitar para debater aqui, né? E aí, para parte reprodutora, laparoscopia ou robótica? Eu queria conversar com o Gil, depois a gente vai passar para todo mundo, tá? Aproveitamos que o Tomioka também faz as duas coisas e está dos dois lados. Mas, e a pergunta fala se temos evidências científicas para isso, né? Infelizmente, ainda as evidências científicas não trazem essas respostas mostrando diferença de uma técnica ser superior à outra, comparando laparoscopia com a laparoscopia assistida por robô, né? Reforçando aqui que a cirurgia robótica é uma ferramenta da cirurgia minimamente invasiva laparoscópica. Então, os princípios são os mesmos, mas as ferramentas utilizadas são mais avançadas e, de fato, o tempo tem mostrado, a nossa experiência tem mostrado que a cirurgia robótica permite, principalmente nesse cenário da cirurgia de endometriose mais complexa, onde a gente precisa tratar ao máximo todas as lesões e preservar as estruturas, a segurança, a precisão que a cirurgia robótica agrega, ela tem trazido para nós essa experiência de que deve ser, sim, superior à laparoscopia. Além disso, nós temos a possibilidade de uma visualização de todas essas estruturas em 3 dimensões, coisa que a laparoscopia convencional não permite. Então, a noção de profundidade, principalmente para tratar o endometrioma, que foi muito debatido aqui, para entender o limite do que é a cápsula e do que é o ovário sadio que precisa ser preservado. Temos tido cada vez mais essa experiência positiva com a cirurgia robótica. Além também disso, a complexidade das cirurgias podem tornar as cirurgias prolongadas, longas. Na laparoscopia, o posicionamento do cirurgião é de pé, com braços estendidos, ele mesmo segurando as pinças. Horas e horas operando assim pode trazer desconforto. E no final dessas horas, você não está com a mesma precisão do que no início. Já na cirurgia robótica, o cirurgião está sentado num console e a ergonomia é permanente ao longo de toda a cirurgia, independente da duração. Então, essas vantagens eu vejo que sim, as evidências científicas provavelmente vão aparecer com o tempo de mais cirurgiões fazendo cirurgias robóticas, mostrando que deva haver vantagem sim dessa técnica. Não sei o que o Renato pensa sobre isso. O que eu queria deixar de mensagem é assim, depende muito da equipe. Né? Isso é muito importante. Com certeza a equipe vai entregar o que ela tem de melhor para você. Né? Então, se ela tem de melhor operar por laparoscopia convencional ou laparoscopia com uma visão tridimensional, equipes operam assim, ou por robótica, eu acho que essa acho que é a mensagem que eu queria deixar, né, Ju? Não necessariamente o médico que faz uma laparoscopia, ou se você já tem uma cirurgia marcada por laparoscopia, não quer dizer que é pior, ou que está antiquado, né, ou que vai ser um resultado pior. Então, acho que esse é um ponto, depende muito. Todos aqui que hoje estão na robótica, fazendo mais robótica, já passaram por laparoscopia. Então, acho que por lógica, no momento que você muda para alguma coisa, geralmente você muda para alguma coisa melhor e não pior. Então, acho que isso vale a pena ressaltar.
tem uma questão de custo envolvida, né, Ju? Hoje a gente tem hospitais bons que não aumentam o custo da cirurgia robótica. Tem, acho que a questão estética, talvez a laparoscopia seja um pouco mais estética, né, para paciente. Mas eu sim acredito que a tecnologia robótica é um caminho que só vai evoluir, vai democratizar. Aqui democratizar no sentido dos pacientes vão ter mais acesso, mas também os médicos vão ser mais treinados para isso. E é uma questão de tempo, eu acredito também, lembrando que quando entrou a laparoscopia, que tem algumas décadas, não havia diferença entre a laparotomia e a laparoscopia. Então quem estava acostumado com a laparotomia, que é o corte, falava, olha, essa técnica é muito nova, não tem evidência científica de que é melhor. Exato. E com uma questão de tempo, de treinamento, de curva de aprendizado, isso mostrou uma superioridade. E hoje a gente não fala mais em cirurgia convencional aberta, né? A gente está discutindo 2 técnicas minimamente invasivas. Então essa é a minha visão. Acho que a gente vive uma transição. Existem as pessoas que são early adopters, né? Que vão aderir àquela tecnologia de uma forma muito boa e mais rápido, e outras que vão esperar um pouquinho mais, ter evidência e ficarem confortáveis com isso. Perfeito. Ju? Acho que o ponto do Renato é o mais importante, né? Muitas vezes você pega pacientes que já passaram por cirurgia robótica, mas a cirurgia não foi adequada. Então, assim, o treinamento da equipe, do cirurgião e aplicar... Não adianta nada você ter uma técnica e não saber aplicá-la, ou ter a ferramenta e não saber aplicá-la. Acho que é basicamente isso e concordo com os dois lados. Luciana, você que faz exames, né? Acho que para você fica mais evidente ainda que o papel fundamental aí não é a ferramenta, de fato, e a equipe. Né? Você queria comentar um pouquinho? Eu acho interessante também comentar que nós todos estamos numa curva de aprendizado em endometriose há bastante tempo. Então, só para fazer um paralelo, eu comecei a fazer exames de endometriose em 2001. A gente está em 2022 e eu continuo aprendendo. E eu acho que todos os cirurgiões que acompanharam no Brasil essa evolução evoluíram muito também, no sentido de terem uma cirurgia muito mais resolutiva, à medida que a imagem progrediu, a resolutividade cirúrgica também, porque o cirurgião sabia melhor aonde estavam as lesões. E, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante comentar nesse módulo de infertilidade, os próprios cirurgiões aprenderam a ser um pouco mais cuidadosos, um pouco mais delicados com as pacientes com endometriose e infertilidade, no sentido de minimizar o dano cirúrgico para essas pacientes. Então, no começo, a gente pegava uma paciente pós-operada de endometriose e os ovários dela pareciam que tinham sido fritados, literalmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente percebe que existe uma preocupação muito maior de preservar a parede uterina nas pacientes com invasão do útero, preservar o tecido ovariano, tentar o máximo possível beneficiar a paciente do ponto de vista reprodutivo. Então, os cirurgiões também melhoraram muito. E sem dúvida, fazendo esse paralelo de equipamento e resolução, eu acho que não adianta eu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então, eu falo, eu consigo ver endometriose num equipamento de ultrassom de qualidade inferior, eu consigo, mas sem dúvida a minha performance vai ser muito melhor se eu usar o equipamento de ponta que eu estou acostumada a usar. Né? Então, eu acho que tem tudo isso, saber usar o equipamento, se preocupar e ter responsabilidade de aprender a usar esse equipamento utilizando o máximo que ele me oferece, conhecer as limitações também, né? Tentar causar o menor dano possível para as pacientes, para os tecidos que estão sendo avaliados. Eu acho que faz uma diferença muito grande. E ter senso crítico para os dois lados também. Sim. Né? Eu acho que se a gente está na transição sem evidência ainda mais, ter senso crítico e sempre deixar claro para a paciente isso. Eu acho que é o mais importante hoje, no momento que a gente vive. Né? Perfeito. Gente, então para vocês verem que mesmo uma paciente com endometriose e infertilidade, temos vários recursos dentro da medicina reprodutiva, dentro do tratamento cirúrgico, tudo evoluiu muito e muito rápido nos últimos poucos anos. Tá? Isso tem mudado realmente o cenário para muitas de vocês. Tá? Então, olhar realmente o copo meio cheio, como a gente debateu na rodada anterior. Né? Não está tudo perdido, a maioria das pacientes com endometriose vão sim conseguir engravidar. Tá? E o primeiro passo é trazer informações para vocês, mas também temos o desafio de treinar, capacitar, né, e educar mais profissionais de saúde, seja de medicina reprodutiva, seja ginecologistas que tratam endometriose, para progredir ainda mais, né, no futuro de vocês. Tá bom? Gente, eu queria ir para a enquete, então.
Tá? A primeira pergunta que foi feita é quantas cirurgias para endometriose você já realizou? Tá? 59% falou que ainda não fez nenhuma cirurgia. 29,5% uma cirurgia, 6,8% 2 cirurgias e 4,5% 4 cirurgias ou mais. Tá? Acho que está um pouco parecido aí com o que a gente viu de ontem, né? Com a resposta de ontem. Segunda pergunta, se você já foi operado para endometriose, qual foi a via utilizada? Então, olha aqui, ó, felizmente, 2,4% foi a via convencional, tá? A maioria aqui, 31,7% por via laparoscópica e 7,3% por via robótica, que até me surpreende aí, né, que tem paciente sendo operada por via robótica, que bom, né? Outra pergunta, na sua opinião, quão difícil é encontrar equipes especializadas no tratamento da endometriose que te passam segurança e confiança? 53,7%, muito difícil. Né? O que realmente a gente vê realmente a falta de colegas, é difícil encontrar realmente colegas com que a gente consiga debater abertamente, né? E ver que a gente tem uma conversa bem aberta, assim, bem tranquila, né? Nesse sentido. Então, eu imagino que para a gente é difícil, imagine para os pacientes, dependendo inclusive da região do Brasil onde elas se encontram. Né? A gente está numa região realmente privilegiada aqui no Brasil, que é a região metropolitana de São Paulo. Pouco difícil, 36,6%, muito fácil, 4,9%. Né? Então, para a maioria é muito difícil. E quão bem informada você foi em suas avaliações em relação ao tratamento cirúrgico? Tá? Olha só, 23% não recebeu informações ou orientações. Tá? Acho que é bastante relevante isso. Nenhuma informação é bastante relevante. Né? Fui pouco informada e fiquei com muitas dúvidas, 25,6% também. Né? Acho que isso entra juntas, mais de 50%, quase 60% dos pacientes ou não receberam informação ou foi pouco orientada. Né? E 20% foi informada, mas ainda ficou com dúvidas, faltou ainda informação. 12,8% foi bem informada, mas ficou com poucas dúvidas. E somente 17,9% foi muito bem informada e não ficou com dúvida nenhuma. Né? O que a gente teria de objetivo aí para os próximos anos do Endotox, mudar isso, né? E ter muito mais pacientes muito bem informados e com nenhuma dúvida em relação ao tratamento cirúrgico. Isso por o debate, né? O debate que tem entre o especialista em reprodução humana, o cirurgião e o colega radiologista precisa ser exposto para o paciente, eu acho. Sim. O mais importante, a gente conversa e aí levar, né, o que foi conversado e o casal também dá opinião, né? Perfeito. Gente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos os debatedores. Tá? Acho que tem muita coisa que a gente poderia debater ainda assim, né? É um tema extremamente rico aí para debate, mas pelo adiantar do tempo, tá? E para respeitar até o próximo bloco aqui, vamos encerrar aqui e daqui a pouquinho a gente volta para falar especificamente sobre gestação. Tá bom, gente? Que é um tema também pouco abordado em relação à endometriose. Fala-se muito de dor e infertilidade e muito pouco sobre essa fase específica da vida da mulher. Então, voltamos daqui a pouquinho. Afeta bastante as emoções, porque você não sabe o que fazer para sair daquele ciclo, né, de dor e menstruação e melhora, dali um pouco você já está com dor da próxima menstruação de novo. Eu sou uma pessoa assim que acontece, pode ser difícil, mas eu tento ver um lado positivo. Você fica desacreditada aos olhos dos outros e seu mesmo. Você fica insegura. Acho que dá muita insegurança, porque você se vê sem alternativas, assim, enquanto você não encontra um tratamento adequado. Então é claro que não são todos os dias que você consegue estar bem, mas na maioria do tempo eu foco no positivo e vou atrás de alguma alternativa para tentar não se abalar tanto. Desde o início eu sentia alterações intestinais. A bexiga foi mais pro fim, assim, eu já estava perto de operar quando eu senti também alterações na bexiga. Eu tinha vontade de fazer xixi toda hora. Mas a alteração intestinal eu lembro de sentir até desde novinha, assim, associada ao período menstrual. Tinha um pouco de dor aqui na região pélvica, mas eu achava que era cólica, um pouco de cólica. E sim, eu não tinha dor para evacuar, mas eu tinha sangramento. E sentir dor para ir no banheiro não é uma coisa nada agradável, né? Afetava o meu corpo como um todo, sentia tudo doente. A bexiga eu acho que antes de operar não. Hoje, depois que eu operei, porque
foi uma sequência de cirurgias, eu sinto um desconforto, sim, principalmente pela manhã. O que mais marcou foram as expectativas e as frustrações. Lidar com isso não foi fácil. Cada vez que refazia uma cirurgia, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir seguir a nossa vida normalmente, e vinha a frustração. Foi complicado, porque foi um ano de cirurgias. Tinha libido, sim, eu senti uma diferença enorme quando eu parei o remédio, mas você fica focado em outras coisas. Eu acho que foi lidar com esses altos e baixos. Eu acho que você precisa ter um grau de amadurecimento muito grande para entender isso. Eu tive a sorte de ter um marido compreensivo e, embora eu vivesse com dores, tinha dor na relação, mas era uma coisa que a gente conseguiu manejar. A gente tinha manejo para isso e compreensão, respeito, mas a dificuldade de engravidar associada à endometriose, ela comprometeu a vida sexual do casal. Hoje eu me sinto uma pessoa com muito mais libido do que antes. E eu já fiz a cirurgia, então acredito que isso também mexa bastante, né?